estudo e vamos começar o estudo nesta manhã em nome de Jesus. Então, o nome do estudo, né, a lição número 17 fala a lei do Senhor, né, e o amor. Então, a lei, né, do amor. Então, Jesus veio mostrar para nós a lei do amor. Então, o comentário que nós temos é um comentário interessante. O comentário diz para nós: muitos perdem tempo em discutindo sobre a lei, o que é certo e o que é errado. Mas Jesus fez um novo conceito, ensinou que amar a Deus e ao próximo é o maior, né, é o maior que cumprir as regras. E é uma prática constante que devemos ter. Então Jesus ele veio estabelecer um novo padrão para nós. Como Jesus estabeleceu o padrão no sentido da mulher no poço de Jacó, mostrando para a mulher o sentido da adoração. Né? Eles entendiam um sentido de adoração, os judeus entendiam outro sentido de adoração, e Jesus diz: ó, o que vocês sabem sobre a adoração a Deus não é assim mais. Eu vou estabelecer um novo método de adoração. Então, nesse estudo, Jesus ele vai mostrando para nós um novo modo de que realmente Deus quer e Deus espera que cada um de nós sejamos. Deus não espera, né, nenhum de nós que nós venhamos nadar e morrer na praia, um exemplo, né? Então Deus não espera que nós venhamos cumprir a lei, porque nenhum homem cumpriu a lei. Paulo acaba escrevendo no capítulo 1 de Romanos, dizendo que todos estão debaixo da desobediência de Deus. Então todos obedeceram a Deus. Então o que é a lei? A lei foi colocada, né, como aio, no sentido de cumprir aquele propósito pré-determinado que Deus queria. Então Jesus, ele é o único homem que pisou na face da terra, que a palavra de Deus diz que cumpriu a lei. Então ele veio e cumpriu a lei de Deus, e estabelecendo para nós o modo de qual Deus quer que nós sejamos. Então Deus ele espera, ele olha para cada um de nós pela sua providência divina, por aquilo que ele criou e que ele construiu para que nós sejamos, não que nós estejamos diretamente todos os dias diante de um juiz. Deus, ele pela sua graça e misericórdia e pelo seu amor, ele estabeleceu para nós o quê? Uma relação de família. Deus não colocou nós diante de um juiz. Então nós não estamos, toda vez que nós pecamos, nós não estamos diante de um juiz, nós estamos diante de um pai que ele olha para nós, para nos corrigir com amor e para nos levantar e com o seu amor nos ensinando todas as coisas para que nós possamos caminhar e viver com ele num relacionamento de pai e filho. Amém, irmãos? Essa é a introdução que eu tenho para vocês. Então, tudo é a lei do amor. Então, Jesus veio e mostrou para nós que Deus não está colocando um juiz. Deus veio nos estabelecer para nós que o importante é aquilo que Deus quer para cada um de nós. É um relacionamento que nós temos com o Pai, de amor, amor e amor. Aí começa o Mateus 7,12 dizendo assim, ó: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos, né, também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, quer dizer, então tudo queremos que as pessoas fazem, né? Tudo que queremos que as pessoas fazem, o versículo está dizendo: faça você também. Faça você, né? Então, quer dizer, se para que nós possamos dizer para alguém fazer alguma coisa, temos que fazer, né? Então, aí quer dizer que cai em contradição. Alguém fez alguma coisa? Né? Então, como que eu posso dizer para ele fazer alguma coisa se eu nunca fiz e eu sei que não dá para fazer, né? Então é a lei. Então se você quer que faça, então faz você também, né? Então é isso que o texto está dizendo, né? Porque esta é que veio e cumpriu essa lei e os profetas. E ele cumpriu, ele falou assim: ó, eu não vou colocar para vocês cumprir isso, porque ninguém pode cumprir, somente eu poderia cumprir isso. Agora eu estabeleço para vocês o novo modo de adorar a Deus, de que Deus quer para cada um de nós. E aí respondeu Jesus: qual modo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É esse o relacionamento com Ele. Então, não é como nós vemos vários grupos
vários grupos que nós temos por aí, né, colocando as exigências da lei, as ordenanças, né, para se cumprir. Nós lemos em Colossenses que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que era na cruz do Calvário, né, então foi cravada na cruz, tudo aquilo que a cédula que era contra nós foi cravada. Então, quer dizer, não faz isso, não faz aquilo. Se isso foi estabelecido para nós, nós não conseguimos cumprir. Então, Cristo, ele cravou isso na cruz, ele colocou isso que era como ordenança e que nós não podíamos cumprir. Deus, de que modo? Então Jesus, ele coloca assim: eu não quero ver vocês se esforçando para cumprir a lei, porque vocês não vão conseguir cumprir. O que eu quero é ver vocês amando a Deus, e como vocês amam vocês, ama teu próximo também. Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Então o versículo 38 diz: este é o grande primeiro mandamento, quer dizer, amarás a Deus, né? Então as pessoas querem amar a Deus cumprindo alguma coisa, né? Ah, não, eu vou cumprir isso para que Deus olhe para mim e fale: este é meu filho. Não, Deus olha para nós como filho, mas pelo sacrifício que o filho dele fez por nós, não que nós possamos fazer alguma coisa para Deus, né? Porque nós sabemos que a salvação vem do Senhor, e a palavra de Deus diz também que isso é um dom de Deus, não vem de nós, e não tem nada que nós possamos se gloriar disso. O que Deus quer é que nós entendemos que aquele que morreu na cruz do Calvário, ele morreu por amor, estabelecendo para nós um novo padrão de relacionamento e de vida com Deus. Aleluia. Né? Qual o padrão que é? É o padrão pelo amor, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 39 diz: o segundo é semelhante a esse, quer dizer, amarás o Senhor, né, de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é essa prática que Deus quer que nós tenhamos, né? Deus não está aqui colocando julgo, né, pesado sobre cada um de vocês, para que vocês cumpram todas as ordenanças, né, os 10 mandamentos, os 613 preceitos de Deus, e sabendo que Tiago diz no seu livro, dizendo: se você escorregar em qualquer um desses, você já dançou em todos. Então, não, Deus estabelece o amor. Então, o que triunfa, né, o que é soberano e o que reina em nossos corações é o amor de Deus. Então, se nós realmente amamos a Deus, nós praticamos aquilo que Deus espera de nós. Então, o que Deus espera de nós? Que nós devemos amar o nosso próximo. Ontem mesmo nós estávamos aqui, né? Eu vi um senhorzinho passando aqui na frente da igreja, né? Já de noite, já escuro, ele com um carrinho puxando assim, ele invadia a rua e lá do outro lado os carros buzinavam e falava para cá. Eu falei: meu Deus, o que esse senhor está fazendo aí, né? Ele passou pela minha janela aqui e foi para lá, né? Aí depois a Berenice trouxe o Monilson, o Pedrinho com o Monilson aqui ontem, e ele estava indo embora, ele foi buscar querosene lá no posto M, sozinho, né? O senhor, e depois ele caiu o querosene dele ali na frente, a Berenice parou ali, ajudou ele a recolher, viu que ele não enxerga direito. A Berenice viu que não cabia o carrinho dele no carro e me chamou para buscar, né, para levar. E nós levamos, e nós não, eu e o Maurício, nós não deixamos. Ele falou assim: ó, vira dois xingou, vira à direita, passa debaixo da linha do Chicansem. Direita, eu falei: não tem nada para virar à direita aqui. E ele não chegava nada, fazia assim: não. Jesus, aí eu virei de novo. Aí depois, quando eu falei para ele que ali era, nós paramos, eu falei: Maurício, melhor parar o carro aqui, porque acho que é por aqui. Então eu vou parar, porque o carro é grande, essas unhas, né, tem hora que estreito não sai mais, né? Aí eu falei, aí nós paramos ali, quando ele falou: onde que é aqui, né? Eu falei, lá do cubo. A banco de gás? Então continua aqui. Aí depois eu falei: aqui é o clínico Hidari. Aí eu falei pro Maurício: mas então eu acho que é por aqui. Então o Maurício foi com ele andando, né? Aí foi até um pedacinho com ele, depois ele não quis que fosse mais. Ele falou assim: não, aqui eu vou, porque eu vou bem devagarzinho, porque ele não sabia onde era a casa dele. E aí nós ficamos esperando ele, aí ele foi, subiu bem devagarzinho, um top bem alto ali em cima, ele foi, né, voltamos, pegamos o carro e encontramos ele no meio da rua ainda. Ele foi palpando os muros, gente. Ele foi palpando os muros assim, ó. Aí ele passou pelo muro da casa dele, acho que não percebeu, aí ele voltou novamente, aí nós paramos o carro,
Aí passamos por ele, paramos o carro lá de novo. Quando ele não entrou na casa dele, nós não fomos embora. Né? Demorou 1 hora para entregar na casa dele, Paulo, demorou 1 hora. Mas quando nós não entregamos, o que é isso aí, irmão? Isso aí é o que a palavra de Deus diz, né? Amarás o teu próximo, né? Agora falou assim, não, deixa ele se vir, ele vai ficar na casa dele. E um frio, mas um frio, um frio. E nós estávamos esperando ele, para até achar a casa dele. E ele, irmãos, eu queria que vocês tivessem um cuidado. Eu vou ver se nós vamos lá na casa dele, conversar com ele. Ele mora numa casa com mata dessa altura. Ele mora sozinho. E o carro dele está no meio da quiçaça. A gente podia ir lá visitá-lo. Ele está morando na quiçaça e acho que ele é sozinho. E acho que ele estava passando tanto frio que ele foi comprar toio sozinho. E que vocês juntam. E ele não enxerga. Vocês levaram o toio para ele? Levamos, nós colocamos no carrinho dele e estava com o toio caído aqui no chão. Aqui, ó. 2 tambores, né, moço? De toio mesmo. Tinha um na caixa e outro. E sério, ele olhava para minha cara assim, vocês são japoneses ou são? Eu falei, nós somos brasileiros, né? Ele, bandido, né? Aí o Maurício falou assim, ele é pastor, ele, Cristian, né? Então quer dizer que não há barreira. Ele não viu assim, se esquivando, sabe? Então a gente vê assim que é uma vida que Deus colocou no nosso caminho. E eu queria que vocês aproximassem. Aí eu queria saber onde ele morava, para a gente poder... O Maurício olhou assim, pode ter um farol na casa dele, um mato dessa altura, só tem o caminho dele entrar para a casa deles. E acho que ele mora sozinho. Então isso é o amor ao próximo. Né? Uma coisa que Deus colocou no meu coração ontem, irmãos, eu sei que Deus trabalha no coração de uma igreja para fazer uma coisa, de outra igreja para fazer outra coisa. Agora eu falo para vocês, o papel da igreja, é que nem o Maurício falou ontem, o papel da igreja é amparar o desamparado. Porque a Bíblia diz, né, ele fala assim, a viúva e o órfão. A viúva e o órfão, né? Mas a Bíblia quer dizer o quê? O desamparado, aquele que está desprotegido, aquele que não tem como né, viver. Então a igreja precisa estar atenta a isso. E Deus colocou no nosso caminho. E nós vamos deixar isso para lá? Não. Vamos, se Ele nos permitir, nós vamos entrando, irmãos. Eu estava falando com o Maurício, até eu falo da gente ver se ele tem algum plano de saúde, porque eu acredito que ele tenha catarata. Porque eu acho que ele tem catarata. Porque ele olhava para mim e fazia assim, ó. Então, e eu acho que dinheiro ele tem, porque ele foi comprar toio, né? Então ele não é uma pessoa que está passando necessidade, ele só não enxerga. Precisa de ajuda dele. E o carro dele não é velho, nem o carro dele é um carrinho até bonitinho, uma peruinha branca, mas só que está no meio da quiçaça, porque acho que ele não consegue sair. Não dirige mais. Então, irmãos, esse é o amor ao próximo que Deus está falando para nós. Então, a lei e o amor, né? Então, quer dizer, então vamos pela lei. Então a lei por quê? Porque ele fez coisas erradas quando era jovem e agora ele está pagando o que ele fez. Então vamos deixar ele pagar o que ele está fazendo. Né? É o estudo que nós estamos fazendo aqui. Não, nós temos que ver o quê? A lei do amor. Então Jesus está ensinando para a lei, não é a lei de condenação, a lei do amor. Então essa é a lei que foi colocada sobre a minha vida, que foi colocada sobre a sua vida. Qual que era a lei que estava sobre nós? Nós estávamos todos condenados ao inferno e Jesus se levantou e tomou uma providência divina a nosso favor. Então quer dizer que o sangue de Jesus Cristo nos cobre de toda a nossa iniquidade. Então tudo aquilo que era contrário a nós, né, foi pago na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo cobre tudo aquilo que nós tínhamos feito contra Deus e tudo aquilo que nós podemos fazer ainda contra Deus. O sangue de Cristo nos cobre, irmãos. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim, você pode chorar, que nem Jeremias disse, que a minha cabeça se torne uma caixa de água e os meus olhos se tornem uma fonte, chorarei por todos eles. Não adianta, irmãos, no sentido não de chorar, mas você chorar pela sua vida. Não adianta você fazer qualquer coisa que você fizer, se o sangue de Cristo não estiver sobre sua vida. A sua oração para ser ouvida diante de Deus, o sangue de Cristo precisa estar sobre sua vida. Então não há que nós fazemos, né, que possa nos aproximar de Deus. É o sangue do Cordeiro
que está sobre nós, que Deus recebe a minha e a sua oração. É o sangue de Cristo. Então precisa. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Filho que está sobre nós, sobre cada um de nós. Essa é a lei do amor de Deus para cada um de nós. Né? Então o versículo 40 diz assim, ó, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Quer dizer, resume tudo que fala, Deus resumiu nesses dois, mostrando para nós que essa é a lei do amor de Deus. E Romanos 13:8 diz que ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Qual que está escrito no 13:8, naquela palavra lá? Que é uma palavra que difícil de compreensão, né? Recíproco. Quer dizer? Na outra versão. Não, diga assim, mais fácil na outra versão. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, A quem ama o próximo tem cumprido a lei. É que ali estava a palavra mais resumida, né? A NVI já estende um pouco mais, né? É quem ama uns aos outros. Amamos uns aos outros. Né? É mais assim, dá mais. A pessoa vai compreender mais, né? Então o que nós temos que dever para as pessoas, né? Nada. Né? A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos dever nada para ninguém. Para o seu irmão. Então o que nós somos devedores? Nós somos devedores aquilo que Paulo disse, né? Paulo diz assim, eu sou devedor tanto para gregos, como para bárbaros, como para cita, né? E eu tenho que anunciar. Então eu sou devedor o quê? Eu sou devedor do amor que foi me dado. Né? Foi me dado um amor e eu devo o quê? Transmitir esse amor. É como um sermão que eu preguei para vocês há muito tempo atrás. Nós não fomos chamados para ser depósito. Nós fomos chamados para ser canal. Nós fomos chamados para ser rio. Né? Ninguém é para guardar nada. Deus deixou bem claro isso no deserto, não foi? Ó, coma hoje e amanhã vai ter. Não precisa guardar. Quem guardou pegou bicho, né? Estragou, por quê? Porque nós não fomos feitos para guardar nada. Né? Você pode ver, Jesus disse para aquele homem, louco, você é louco, falou para ele. Porque hoje mesmo Deus pedirá a sua alma e o que você apresentará para Deus? Grão, porque o homem estava guardando grão. Né? Então, nós não podemos guardar. Então, aquilo que Deus nos dá é para nós transmitirmos. Né? Deus nos dá o amor, nós transmitimos o amor de Deus. Deus nos concede o perdão e nós transmitimos o perdão de Deus. Né? Eu digo para a Cíntia, Cíntia, pelo meu perdão eu não te perdoo não, mas pelo perdão de Cristo eu te perdoo. Com o perdão de Cristo que está sobre minha vida, eu te perdoo, irmão. Porque na verdade, Cristo me perdoou e eu sou chamado a perdoar você também. Então, quer dizer, é um canal, é Deus passando por mim e indo para outras pessoas. Então, é algo que você pode exercer, pode usar, que nunca vai faltar para você. O amor de Deus e o perdão. Toda vez que você necessitar do perdão de Deus, o perdão de Deus vai sempre estar com você. Toda vez que você necessitar do amor de Deus, o amor de Deus vai estar sempre com você. Então, você pode transmitir, pode dar, pode, né, abençoar e pode fazer essas coisas que nunca vai faltar para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é uma fonte inesgotável de todas as coisas. Amém? Então, Gálatas 5,14 diz, pois toda lei se cumpre numa só palavra, a saber o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então o que é a função da igreja? É essa. Né? A igreja não é tribunal para condenar e apontar o dedo. A igreja é para amar, né, os nossos semelhantes. Como nós não sabemos quem pode ser salvo, né, então nós temos que amar todas as pessoas. A palavra de Deus nos diz assim, né, nós amamos os nossos irmãos e oramos por aquele que nos persegue. Né? Deus não diz assim, ó, né, faça isso com esse e faça isso com aquele. Não. Deus diz, ama aqueles que amam você e ore por aqueles que te perseguem. Né? E você vai acumular brasa sobre a cabeça daquela pessoa. Né? Então a função da igreja é transmitir aquilo que Deus é. Então nós não vamos chamar para outra coisa, porque o juízo, né, pertence a Deus. Né? Não somos chamados para fazer juízo. Então, o versículo, o versículo de João 3,34 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E também vós vos ameis uns aos outros. Então, Jesus nos convoca para isso.
né? Então, uma igreja, irmãos, onde nós vivemos, uma igreja onde tem panelinha, uma igreja onde tem parcialidade, tipo assim, pessoas individuais, né? Umas pessoas que oram um com o pé à cabeça, ninguém se mistura, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é onde tem a comunhão no comer do pão, né? No partir do pão, né? Em todas as coisas, né? Dos seus problemas. Olha, irmã, eu estou passando por uma tribulação, vamos orar. Então, não, porque eu sofri, é porque eu passei por tantas coisas, eu passei por tantas coisas sozinho, ninguém é evidente, né? Então, é verdade. Mas eu vejo assim, irmãos, muitas pessoas dentro da igreja, elas querem passar, quando ela passa por essa dificuldade, falam assim, eu superei sozinho, não precisei dos meus irmãos, e pelo contrário, nós precisamos de um do outro, né? Que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? E Coríntios 31, 13, 1 diz, né? O que nós todos conhecemos, né? Aí você vai entender o que é o amor, né? Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um... Então não adianta você querer cumprir uma lei e fazer por seus esforços todas as coisas. Nós temos que cumprir a lei do amor de Deus. A lei do amor de Deus é que nós amamos uns aos outros, né? A Bíblia, Paulo traz para nós assim, até que nós temos que ter paciência com aquelas pessoas difíceis, né? Tem pessoas chatas dentro da igreja, né? E Paulo diz assim, suportais uns aos outros, né? Não, fala chata no sentido de pessoas que estão suportar, né? E nós temos que ser pacientes com todos, não tem jeito, né? Né? Nós temos que ser pacientes com todos, porque tem pessoas, né? Faz parte do mesmo corpo, né? Cada um tem, na verdade, o que eu acho bonito de Deus é que o Espírito de Deus está em todos nós, mas cada um tem seu temperamento, sua personalidade, né? E Deus não tira isso de nós. Você vai vivendo com isso, Deus vai tratando aos poucos. E quando Deus não está tratando, nós temos que suportar. Eu não suporto conversar com a mãe Glória mais. Sabe? Insuportável conversar com a mãe Glória mais. Não pode ser isso, né? Nós temos que ser tolerantes com todos, né? Exercer o amor de Deus para com todos, né? E o versículo 2 do capítulo 3 de Coríntios diz: e ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, né? Eu não sei se vocês compreendem, eu estou querendo trabalhar com vocês sobre isso. Toda a fé, quer dizer, toda a fé aqui quer dizer assim, no sentido de todo conhecimento de Deus, de toda confiança em Deus. Aí está dizendo aqui, de maneira tal que transportasse os montes e de tivesse amor, nada seria. Se você conhecesse a Deus e não exercesse aquilo que Deus é, não vale nada. Não vale nada. Né? Então, fé aqui quer dizer conhecimento de Deus e confiança em Deus, mas se não tiver amor, nada disso vai valer nada. Né? O que vai, sabe por quê, irmão? Porque Deus está trabalhando no nosso coração, desde aqui do velho Aion, né? Que nós falamos do velho Aion, para nós possamos entrar no novo Aion, é algo que você tem que tratar e cuidar bem e saber lidar a vida toda, né? É isso que quando nós passarmos pela morte não vai terminar. O amor é algo que nunca vai se encerrar, né? É aquilo que nós vemos, né? Jacó já tinha morrido, e aí os irmãos entraram em cogitação dizendo assim, será que José agora vai, né? O pai, ele não castigava nós por causa do pai, né? O pai estava vivo, então o respeito pelo pai, ele não castigava nós, porque foi nós que o vendemos, né, para os ismaelitas, né? E aí eles ficaram assim, aquela preocupação entre eles, e aí José traz para ele e fala assim, ó, tomarei eu o lugar de Deus, né? Farei eu, né? Aquilo que vocês fizeram contra mim, Deus usou de outra maneira, né? Jamais farei isso com você. O que José está dizendo com essas palavras? José está dizendo assim, ó, o que predomina não foi o que vocês fizeram, o que exerce soberania em cima de todas as coisas é o amor. É o amor que tudo suporta,
né? Tudo vence, não é orgulhoso, né? Não quer glória para si e nada disso. Então, é um sentimento que é da natureza e do caráter do nosso Deus e que Deus colocou em cada um de nós e que para que nós possamos exercer o amor. Então, a lei de Deus é o amor. A lei de Deus não é olho por olho e dente por dente. A lei de Deus não é o juiz e o réu. A lei de Deus é um pai e um filho que precisa talvez ser corrigido, ser disciplinado, mas nunca diante de um tribunal, mas diante de um pai que quer bem ao seu filho. Um pai que dá umas varadinhas de vez em quando, mas para que ele possa crescer e ser algo, né, que dê muito frutos. É esse o amor de Deus. Deus não coloca nós, né, diante do juiz. Deus coloca nós num padrão elevado, glorioso, diante dele. E ele quer exercer esse amor para conosco. Amém? Aí o versículo 13:3 diz que ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, quer dizer, pode passar, irmão. Aí quer dizer aqui como pode fazer, né? Mas se não tiver o amor, nada disso vai adiantar, né? E 1 João 3,16 diz que nisso conhecemos o amor de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a sua vida, devemos dar a vida pelos irmãos, né? Deus chama nós para morrermos pelos nossos irmãos, né? É isso que eu entendo desse texto, né? E o 17, quem pois tiver bens no mundo, vendo o seu irmão necessitado e lhe flechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? É uma pergunta. Nós vimos isso ontem, né? O senhorzinho aí na frente com o querosene, né? E nós colocamos o carrinho dentro do carro, colocamos umas coisinhas dentro dele. Ele, nós falamos assim, não vou levar você na sua casa. Ele, juntou. Arigatou. Né? E eu vou levar ele, né? Coitado, ele não sabia onde ele morava. E é isso que Deus está dizendo para nós, né? Se nós vemos o nosso irmão necessitado e não exercemos com ele misericórdia, né? Então nada disso adianta. Né? E o 18 diz, filhinhos, não amemos de palavras e nem de línguas, mas por obras e em verdades. Quer dizer, não vamos dizer assim, ai, coitado daquele rapaz, né, daquele senhor lá, coitadinho dele, está cego, não consegue chegar em casa, se o seu carro vai embora. Né? Não somente de palavras, mas de atitudes. Né? É isso que Deus disse para nós. Deus não olhou do céu e disse, lá os homens, está separado de mim por causa do pecado, vão tudo para o inferno. E Deus virou as costas, não. Deus fez uma reunião no céu, né? E o filho se prostificou e disse, pai, eu irei lá e farei aquilo que eles não puderam fazer. Eu pagarei o preço que eles não podem pagar, para que eles possam voltar para casa. Né? Então ele tomou uma atitude perante a nossa situação, né? E os Gálatas 6:2 diz, levais as cargas uns dos outros, assim cumpriremos a lei de Deus. Amém? Aquilo que é pesado para a Berenice, aquilo que está pesado para a Priscila, vamos dividir essa carga. Se nós dividirmos entre todos, não ficar pesado para ninguém, né? E assim nós continuaremos carregados, né? Não foi assim que eu quero encerrar aquela viagem dos lobos, vocês viram no mural, né? Os lobos, nós vemos que os animais são organizados, né? Os lobos, os doentes, os lobos mais velhos e doentes iam na frente. Por quê? Porque se houvesse uma emboscada, eles sacrificariam os lobos mais doentes para que não seja vítima do predador, né? Sacrificaria para eles poderem fugir e se espalhar, porque eles não queriam deixar os lobos que eles amavam tanto de refém aos outros predadores. Então eles colocavam na frente os doentes, porque eles ditavam a marcha, como devia andar. Se o lobo não conseguisse andar muito rápido, os outros respeitariam ele, por causa da dificuldade da idade ou talvez da doença. Né? E os 5 mais fortes ficavam atrás deles, né? Para guardar eles, proteger eles, né? E colocavam mais os outros no meio, né? Mais 5 no meio, mais para trás, e o líder
E o líder ficava uns 15 metros, 20 metros afastado do grupo, porque ele olhava todas as coisas e dava as coordenadas. Aonde tivesse que correr para lá ou correr para cá. É como eu estava falando, nós estávamos no monte, né? O Maurício subindo ali, a cobra, o Maurício, pula para cá, Maurício, por isso vou para o lado errado, por isso da cobra. Não entendeu as coordenadas. Né? E a Benícia está atrás do Maurício. Pula para cá, Nilson, o Maurício pulou. A cobra estava vindo daqui, aí o Maurício pulou para cá e por cima da cabeça da cobra, a minha toca assim. Ainda bem que aqui não tem muita cobra pequena. E você pode ver, é esse, né, que nós vemos, né, a igreja andando desta maneira, numa lei e no amor de Deus, nós cumpriremos o propósito e viveremos segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Então isso é a lei do amor de Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças a Deus. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor.